Meus queridos, nessa passagem bíblica, essa carta ou epístola que Paulo escreveu a Tito, escreveu a ele para que ele conduzisse aquela igreja que naquele momento passava por grande dificuldade, para que ele organizasse aquela igreja e também trouxesse as instruções da palavra de Deus para uma conduta correta dos cristãos ali, para que o nome de Deus não fosse defamado e o nome de Jesus Cristo fosse glorificado nas obras, na vida de cada um daqueles irmãos. Esta epístola a Tito, como também 1 Timóteo, foi escrita quando Paulo ainda estava na sua 4ª viagem missionária. Tito era um crente gentil, né? Tito está em Gálatas 2 e 3, que foi também provavelmente convertido pela pregação ou ministério do apóstolo Paulo, como nós vimos aqui e lemos no verso de número 4. A Tito, o verdadeiro filho, segundo a fé comum. Ele também escrevendo a Timóteo, lá no capítulo 1, ele fala a Timóteo da mesma forma, chamando Timóteo e Tito de filhos verdadeiros na fé. Então, certamente, aqueles jovens ouvindo a palavra de Deus, pelo intermédio do ministério do apóstolo Paulo, se converteram a Jesus Cristo e foram cooperadores em toda a sua vida no Evangelho de Cristo. Mas no verso 1, meus irmãos, temos uma palavra aqui que o apóstolo Paulo introduz o tema de toda a epístola. Essa carta ela é composta por 3 capítulos, 46 versículos, é pequena. Um capítulo tem 16 e 2, 15 cada um. Nestes 46 versículos, segundo os entendidos, segundo aqueles que estudam, que compreendem melhor a palavra de Deus, o ministério dos homens de Deus, nos diz que esta carta, nesses 46 versículos, é uma fonte maravilhosa e do Novo Testamento a melhor carta, carta escrita pelo apóstolo Paulo para a organização da igreja, para a educação e instrução dos crentes em Jesus Cristo, a andarem na sua vida prática, praticando boas obras, o que Paulo fala aqui da piedade. Vamos repetir aqui o verso de número 1. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Essa piedade aqui, Paulo, ele vai dizer e vai explicar aqui que é boas obras. As boas obras da vida daqueles que têm Jesus como Salvador. Por isso, a importância destes 3 capítulos. No primeiro, Tito vai estar preparado por Paulo para fazer a sua defesa, a defesa de Tito, né? Ele está aqui no verso 5 em diante, como ele vai defender a fé, defender a doutrina de Deus, mas especialmente explicando aqueles convertidos a forma correta de viverem a vida como cristão. Os falsos, no verso 10, os falsos mestres e as falsas doutrinas, é uma coisa, infelizmente, tem sido constante na igreja de Deus. A igreja de Deus precisa estar sendo instruída como deve andar, instruída na palavra de Deus, isso é claro, depois de convertido, né? Nós estamos falando aqui, depois daqueles que confessam a sua fé em Jesus Cristo. A partir de quando nós confessamos a nossa fé em Jesus Cristo, não é apenas uma fala, né, dos nossos lábios, mas é uma transformação do coração, para que na vida prática Deus seja glorificado na vida do crente. Portanto, é um grande compromisso que temos, que a igreja de Deus tem. É um grande compromisso que tem aqueles que confessam Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Porque a partir daí, meus queridos irmãos,
Nós não fazemos e não vivemos mais da maneira como queremos viver e como porventura venha ser do nosso agrado. Mas vamos, a partir daí, viveremos de uma maneira que Deus seja honrado e glorificado, e não propriamente fazendo a nossa própria vontade. E aí está a virtude de uma fé cristã, de uma alma remida pelo sangue de Jesus Cristo, vivendo na obediência à palavra de Deus. Certamente o Senhor Jesus disse que a maioria daqueles que confessava o nome dele, mas era só uma confissão da boca para fora, mas o coração estava longe do Senhor. Então essa carta a Tito é maravilhosa, meus irmãos. Então vamos continuando aqui no verso, como já falamos, a piedade é boas obras. Boas obras, por exemplo, vamos ver aqui no capítulo 3, o verso de número 1. Observe e acompanhe conosco. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Observe já como Tito explica, Paulo diz para Tito explicar aquela igreja a maneira como ela tem de suportar e o seu comportamento diante das autoridades. O verso de número 5. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Observe que, mesmo ele dando esta ênfase às boas obras, mas não são as nossas boas obras ou as obras de nenhum ser humano que pode salvá-lo. Observe que no verso 5 ele diz, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Vejam que é obra de Deus. E, portanto, é importante aqueles que ouvem, que escutam a palavra de Deus, realmente ouça como palavra de Deus. Porque, meus queridos, se ao ouvir a palavra do Evangelho, ela não for de Deus, tudo dará errado. Tudo caminhará para um caminho errado. E, portanto, é importante esta observação. O verso de número 8. Fiel é esta palavra e quero que no tocante a estas coisas faça as afirmações confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Vejam bem, que eles sejam solícitos na prática de boas obras. E Paulo, repetindo mais uma vez aqui, ele fala, na prática da piedade, do amor, das boas obras, para que Deus seja glorificado. No verso de número 14, vejam comigo, agora quanto aos nossos que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se contaminarem ou não se tornarem em frutíferos. Então veja que mesmo as boas obras não salvando, mas o salvo precisa praticar as boas obras, para que Deus seja glorificado e os pecadores sejam abençoados pelo nome de Cristo. O nome de Cristo é maravilhoso, o nome de Cristo é todo poderoso. E, portanto, nos capacita aqueles que são de Jesus Cristo a fazerem essas coisas para que o nome de Cristo, o Evangelho de Cristo, o poder de Deus seja comprovadamente ativo. O texto que nós lemos, que não seja sem efeito em nossas vidas. Meus irmãos, continuando aqui, torna-te
pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, é o que Paulo explica, está aqui em Tito, no capítulo 2 e no verso 7. Paulo também fala a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Tito, 1 Timóteo 4 e o verso de número 12. Nós vamos ver daqui a pouco que, aqui no capítulo 2, que as instruções é para que os mais velhos sejam exemplos para os mais novos. Cristo foi exemplo, né? Paulo disse, né, que ele era o seguidor de Cristo, né? Ele pratique aquilo que eu pratico, né? Como Cristo praticou, Paulo praticou, a igreja de Cristo deve praticar, ser um exemplo. E nesses nossos dias há muita dificuldade, né, quanto a isso. Os mais velhos, como dizem alguns, né, estão cansados, estão ali meio na reserva, como se diz. Os mais novos vivendo de uma maneira mais exagerada, vamos dizer assim, tendo em vista aquilo que cerca, o que nos cerca, né, no sistema deste mundo, e até daqueles que confessam Jesus dizendo que é um crente em Jesus Cristo, de uma maneira liberal, de uma maneira mais aberta, né, de uma maneira que Deus não é glorificado, mas eles não estão apercebidos disso. E por isso é necessário que a igreja de Cristo pregue e ensine. E não é porque eu sou velho, mas foi a maneira que Deus nos abençoou para uma melhor compreensão da palavra de Deus, vendo os exemplos, lendo, confirmando na palavra de Deus, para que a vida da idolatria, a vida incorreta, daquilo que não glorificava a Deus, fosse transformada. Eu gosto muito de citar os versículos, lendo os versículos. Infelizmente, alguns não consideram, né? Quando sai, esquece de tudo. Mas naquela época, a pregação, quando o pregador pregava, ainda dizia para o seu auditório, para aquele que estava ouvindo: você tem uma canetinha aí? Você tem um papel? Anote. Ao retornar para a sua casa, você vai confirmar e conferir se o que você ouviu foi correto, estava correto. E quando é correto, é a palavra da verdade, o evangelho da salvação em Jesus Cristo, tendo todos esses exemplos, dos mais velhos e dos mais novos. A pessoa diz assim: mas a vida do jovem, para o jovem é muito difícil, irmão. Ser um santo de Deus, meus queridos, é difícil para qualquer idade. É claro que não estamos negando a influência, o estar envolvido em todo esse sistema, no trabalho, escola, em todas as coisas. Mas o nosso Deus, como Paulo fala aqui no verso de número 2, é um Deus que não pode mentir. É um Deus que cumpre as suas promessas. Isso é maravilhoso, trazendo esperança aos nossos corações, tanto para os nossos jovens, como também para aqueles mais velhos de idade. Veja que Paulo diz a Tito: seja você mesmo padrão de boas obras. E ele vai dizer aqui: porque na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Quando nós caminhávamos aqui naqueles dias, né? Aqueles jovens, nosso irmão Valmir, Cláudio, Marquinhos. Então, realmente, naqueles tempos também havia desafio. O meu companheiro aqui de caminhada, ele ainda era criança, né? Hoje, ele está inserido nesse contexto. Mas aqueles homens, aqueles moços, aqueles jovens de Deus, conseguiram superar, passar por todas as dificuldades, os desafios, os testes. E hoje estão aí servindo ao Senhor com alegria, sendo um bom testemunho para a glória de Deus e um bom testemunho para os que estão naquela idade hoje.
para que vocês saibam, meus queridos, você que nos ouve e nos assiste, e é possível também ao jovem ser jovem santo que glorifica o nome de Deus. Sendo um exemplo na fé, um exemplo no procedimento, um exemplo no amor, um exemplo na fé e na pureza. Porque a prática de boas obras na vida de um crente, meus irmãos, é ornamento para a doutrina de Deus. Veja o texto, Tito 2. Aqui é só, se está no capítulo 1, você já está aí no capítulo 2, veja o verso 5. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Observe que quando vem esse versículo, antecede sempre uma responsabilidade. E dizendo por que é necessário ser assim, para que a palavra de Deus não seja difamada. Já pensou? Um casamento, um jovem, até os mais velhos, vivendo de uma forma que não glorifica o nome de Deus, que o povo olhe para nós e veja que a nossa vida não está fazendo diferença daqueles que não têm o conhecimento de Deus, para aqueles que não têm o temor a Deus. Como é maravilhoso. O verso de número 8. Linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer contra a nosso respeito. Essa indignidade é dizer coisas ruins, coisas más. É mal, fala mal de nós, fala mal da pessoa. E quando o diabo e nem os seus que o servem, os seus ministros, não tem do que acusar a família, o casal, o homem, a mulher de Deus, quem fica envergonhado? É ele. É claro que, quando nós falamos assim, todos entendem que não é o diabo, né? Ele está usando alguém para fazer isso. Dizendo, não tem problema, dizendo... infelizmente, né? Às vezes a gente fala alguma coisa que só é necessário falar. Nós já ouvimos de alguns que estiveram aqui conosco, na nossa igreja. Foram embora. E por que foram embora? Dizendo, essa igreja é muito rígida. Rígida em quê? Em quê? Em que assunto? E foram embora. Então é importante, meus irmãos, observar isso, para que o diabo, o adversário, seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. E nesse ponto, Deus, o Senhor Jesus, é glorificado, meus irmãos. O verso de número 10. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Que maravilha! Uma alma, um pecador, um velho, um jovem, uma criança, uma moça, um moço, viver de uma maneira que o nome de Jesus Cristo, o poder do Evangelho de Jesus Cristo, seja honrado. E o adversário fique ali envergonhado, né? Como alguém disse certa vez, com a língua coçando, com a língua pegando fogo, mas ele não tem como difamar, dizer mal nenhum contra o homem e a mulher de Deus. Meus irmãos, então, observe que nem a verdade, nem a fé significam isolar-se do trabalho prático da vida do cristão. Você tem fé? Tem. Está dentro do Evangelho da verdade de Cristo? Sim. Mas você não pode recuar, você não pode se esconder. Você não pode ser infrutífero. Você não pode ser inativo.
Porque essa verdade e esta fé, ela precisa ser clara, prática na vida de cada um de nós. No verso de número 2, na esperança, Tito 1, verso 2, na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E como ele fala no verso 1, essa fé comum, essa fé que nos une, e essa fé é dos eleitos de Deus, daqueles que Deus já o elegeu. E quando é que nós sabemos disso? Deus sabe todas as coisas. O Senhor Jesus sabe todas as coisas. Mas este momento para nós, ele é revelado na pregação, no ensino do Evangelho de Cristo e na aceitação deste Evangelho, da verdade, do poder de Deus, da palavra de Deus. Então, no verso 2, como já dissemos, na esperança da vida eterna, que é um Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. A expressão não pode mentir traduz a única palavra, que significa verdadeiro ou livre de qualquer engano. Esse é o nosso Deus. No versículo 2, um Deus que não pode mentir. O que significa isso? Significa que é um Deus verdadeiro ou livre de qualquer engano. A salvação que o Altíssimo prometeu a todos nós, que conhecemos seu Filho, Jesus Cristo, será concretizada. Porque o Deus não falha, um Deus que não mente, um Deus que não se esquece, um Deus que cumpre, porque Ele tem poder para fazer isso. Alguém anda fazendo muitas coisas, né? Faz isso, faz aquilo, faz sacrifício, guarda isso, guarda aquilo. Mas Deus não fez nada acima dele. Deus é um Deus supremo, um Deus eterno, um Deus que fez todas as coisas e tem o controle de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas para a glória de Deus, para glorificar o nome de Deus. E não Deus para ser obediente a elas, como alguns querem fazer isso. Palavra que significa verdadeiro ou livre de todo engano. E esse texto que nós lemos aqui, nós só vamos voltar um pouquinho, porque Deus cumpre com a sua palavra essa salvação esta fé que foi dada aos eleitos de Deus, desde os tempos eternos, esta esperança da vida eterna que Deus prometeu. Então, Ele concretizará. E nós lemos aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu convido a voltar aí poucas páginas, 2 páginas ou 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 9 e 10, que diz assim: tendo em vista que não se... 2 Timóteo, deixa eu voltar aqui um pouquinho, desculpe. 2 Timóteo, eu estou em 1. Muito bem. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Vejam bem, toda esta promessa de Deus, que Tito fala, a esperança dessa salvação, Deus já preparou, Deus já conhece, mas a nós é revelada na pregação do Evangelho, a palavra de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus age em nossa vida, nos convencendo dos nossos pecados e nos levando a uma fé salvadora, que significa receber Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor. O verso 10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então nós perguntamos, para onde ir? A incredulidade tenta levar o homem para todos os lados. O adversário tenta confundir o homem para todos os lados.
o falso profeta tenta dizer para a humanidade que não é dessa forma. Mas, meus irmãos, o pecador não tem para onde ir. A sua felicidade, né? Porque não vamos dizer sorte, porque a pessoa ouve, a pessoa tem entendimento, Deus deu inteligência, então é uma escolha, só precisa que o Espírito Santo de Deus haja, porque essa fé, que Paulo diz aqui que é comum, é uma fé comum a toda a comunidade que é de Jesus Cristo, a toda a igreja que é de Jesus Cristo. Por quê? Porque esta fé ela é confessada por todos, igualmente, mesmo na quantidade, né, de pessoas, de classe de pessoas que compõem a igreja de Jesus Cristo. Em 1 Timóteo também, no capítulo 1, verso 15 e 16, está escrito mais uma confirmação de que Deus concretiza a sua salvação, que foi prometida antes dos tempos eternos. Está escrito assim, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 15. Fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que, em mim, o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, o Evangelho trouxe luz, o Evangelho trouxe vida, o Evangelho destruiu a morte, o Evangelho perdoou os nossos pecados e o Evangelho de Cristo nos salvou. Continua a pergunta: para onde iremos? Para onde irá aqueles que não têm Jesus ainda como Salvador? Certamente Deus vai ajudá-los a compreender todas estas verdades. Caminhando aqui no verso de número 3. A pregação é os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. No capítulo 2, no verso 11, diz assim de Tito. Vou voltar aqui para Tito. No capítulo 2, no verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Veja que o poder do Evangelho, o que é que ele faz? Livrando-nos das paixões mundanas, do sistema do mundo, que o apóstolo João fala, não ameis o mundo, porque o mundo é contra Deus. O mundo é contra Cristo. E aquele que ama ao mundo torna-se inimigo de Deus. E o verso 14, concluindo aqui, nessa leitura, diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, esse é o poder de Deus na vida do crente em Jesus Cristo. Porque há uma diferença, né, meus irmãos? Do religioso para o crente em Jesus Cristo. O religioso, ele nunca muda. E quando muda, muda um pouco. Porque o adversário vai fazê-lo mudar um pouco, para confundir a mente e o coração dele. Só o Evangelho de Cristo é quem transforma a vida. Por isso, essa epístola é taxativa na orientação do Espírito Santo de Deus nessa prática que é correta e é necessária na nossa vida, de praticarmos as boas obras. Obediente às autoridades, exemplo para os mais velhos,
Nós ouvimos aqui, né? As mulheres sejam exemplo para as mulheres novas que casam, que respeitem seus maridos, que amem a seus filhos. Os homens, sendo um exemplo de conduta, para que quando o jovem, quando alguém olhar para ele, veja e reconheça que aquela vida foi transformada pelo poder de Deus. Também para os moços, também para as jovens e os jovens, também para os empregados, os servos. Veja que não furte. Contou aqui, o nosso irmão, né, lá de São Paulo, contou uma vez um exemplo de um homem que trabalhava lá numa empresa ali em São Bernardo do Campo e começou a sumir peças lá da empresa e todo dia, né, alguém botava uma pecinha na mochila e ia embora. E quando veio justamente os guardas para corrigir a todos que estavam saindo ali, então quando chegou a vez de um irmão, ele disse: você pode passar. O irmão passou de lado e os outros ficaram na fila, e o irmão passou e foi embora. E ele estava com a peça dentro da mochila. E aquele irmão, quando foi embora, então depois ele voltou. Graças a Deus porque voltou, né, meus irmãos? Graças a Deus porque voltou. Mas vejam a importância, a credibilidade que tem um homem, uma mulher, um jovem que diz que pertence a Jesus Cristo. Eu sou um crente em Jesus Cristo. Aí Paulo continua dizendo aqui: Cristo é o centro da nossa fé. Paulo disse: se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação. E ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. E não é só para Paulo não, né? É para todos nós. É para o crente em Jesus Cristo. Está em 1 Coríntios 9,16. Porquanto há um só Deus e Pai. Ou melhor, um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5. O poder do Evangelho está na veracidade do que se prega, meus irmãos. Mais uma vez, vem a nós o grande compromisso, a grande responsabilidade, para que ao abrir a nossa boca, falemos realmente a verdade, testemunhemos realmente da verdade de Deus, do poder de Deus, do Evangelho de Deus. Porque, como já dissemos, se alguém crê errado, você já viu alguém que faz parte de uma seita, de uma religião falsa, se converter ao Evangelho de Cristo, ao verdadeiro? Vamos dizer que seja impossível, mas é quase impossível fazer isso. Porque a mente já está confundida. O adversário já confundiu a mente. E dificilmente voltará para a verdade, retornará para a verdade. Então, por isso, o poder de Deus, o poder que está no Evangelho, ele vai surgir efeito na vida de alguém, se pregarmos a verdade. E Paulo nos dá um exemplo disso. 1 Coríntios, no capítulo 2. Nós já estamos caminhando aqui para a parte final. Então, no capítulo 2 de 1 Coríntios, quero ler esses 5 versículos aqui, para nós que estamos aqui, para os irmãos, para aqueles que estão nos vendo. Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana,
e sim no poder de Deus. Observar, meus irmãos, a importância da pregação nossa, do nosso ensino, da nossa vida prática. Eu sempre, por algumas vezes, quando falo ali de Romanos, no capítulo 10, que fala que a boca confessa, então eu sempre dizia que não há muita distância, entre a boca e o coração. Mas um dia, fazendo uma pregação na congregação, o nosso irmão Hildo, ele deu um exemplo, que alguém citou que existe 40 centímetros, irmão Hildo? Então, disse que a distância da boca para o coração é 40 centímetros. Então, imaginemos bem a nossa boca falando e o nosso coração agindo de outra forma. A nossa boca dizendo, Jesus Cristo é meu Salvador. E nós vivendo na mentira, vivendo na injustiça, vivendo no vício, vivendo na fraqueza, vivendo na discórdia, vivendo na insubmissão à vontade de Deus, ao poder de Deus. E tragédia, meus irmãos? Aí Paulo diz assim, concluindo aqui: pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quando fala assim, está dizendo que não há distinção de pessoas, de raça, de classe. O que importa é a sua fé, é a sua decisão, é a sua compreensão, que você precisa reconhecer o que é um pecador e, sendo um pecador, precisa da bondade e da misericórdia e do poder de Deus, que providenciou a salvação, de Cristo Jesus, que foi à cruz, não precisava ir à cruz, mas foi por amor a nós, e pelo Espírito Santo de Deus, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Quer dizer, somos pecadores? Somos. Somos injustos? Somos. Estamos caminhando para a penalidade, para o juízo? Estamos. E Deus, em Jesus Cristo, nos livrou de tudo isto. No verso 4, para a nossa conclusão, diz assim: a Tito, vamos voltar lá para Tito, capítulo 1 e o verso 4. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé, nós já fizemos essa referência aqui, que é filho na fé, pela pregação, pelo ministério de Paulo, como diz aqui, segundo a fé comum, ou o quê? Nos é comum no senhorio de Cristo. Aí por isso a nossa fé, mesmo agindo, cada um é livre, cada um tem uma maneira de agir, de pensar, de falar, de fazer as coisas, mas neste sentido, todos nós precisamos testemunhar e dizer que a nossa fé prática, na vida prática, ela está firmada justamente no Senhor Jesus Cristo. Porque não há outro, meus irmãos? Eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo, eu confio nisso, Não. A fé, esta fé que Tito está dizendo aqui, que Paulo escreveu a Tito, é uma fé comum porque ela é comum a todos que são de Jesus Cristo. Ou melhor, que nos é comum no senhorio de Cristo. Efésios 4, vamos concluindo aqui com esse texto de Efésios 4, que diz assim: Efésios 4, verso 5, se não me falha a memória aqui. Observe como diz: há um só Senhor. Veja bem agora o trabalho, veja bem como funciona o poder de Deus, o plano de Deus, desde os tempos eternos. E Paulo disse, nós ouvimos agora, que foi revelado agora.
no aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos dias dos apóstolos, de Paulo, de Tito, de Timóteo, foi revelado para muitos. Pedro pregou, na primeira pregação, 120, depois mais 3.000, depois mais 5.000, depois mais uma multidão de discípulos. Para eles foram reveladas naqueles dias. Para mim e para outros aqui, há 30, há 40 anos, há 50 anos atrás. Para você que não é crente ainda, será revelada hoje. Hoje, agora. E ele diz, Efésios 4, 5, há um só Senhor. Por que a fé é comum? Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A pergunta mais uma vez, para onde iremos? Se não estivermos nos braços, no controle, na orientação, na proteção, no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E João diz assim, né? E João diz assim porque ele diz assim, meu verdadeiro filho na fé, nessa fé que é comum. E quando Jesus veio, lá em João 1, 12 e 13, diz que ele veio para o que eram seus, mas eles não o receberam, não quiseram, rejeitaram. Mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem filhos, ou se tornarem não, porque era apenas, nesse sentido espiritual, era criatura pela criação. Mas, falando espiritualmente, foram feitos, porque não eram filhos de Deus. A quem? A saber, aos que creram no seu nome. Essa é a garantia de Deus. Então, qual é a conclusão que temos? Então, meus irmãos, Paulo deu a Tito este grande ministério de organizar a igreja, como ele diz no verso 5 do capítulo 1, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Uma preparação para as autoridades da igreja, uma preparação no capítulo 2 para todas as classes, homens. Quando fala esses mais velhos aqui, normalmente é após 50 anos. Após 50 anos. Mas que ainda podem, né? O salmista diz que mesmo na velhice, a irmã Ana foi falada aqui pela manhã, 103 anos, ainda dá fruto. Porque quando o pastor Roberto chegou lá, ela disse, aí continua orando pela igreja e pela congregação de Vila Santana. Nunca foi lá. Como é que ela sabe? Por que está interessada em fazer isso? Por quê? Então você que tem uma idade há mais de 50 anos e pensa que já está aposentado, meu querido, não faça isso. Se você é de Jesus Cristo, se esforce, lute, batalhe por esta fé comum que é dada aos santos de Deus. Porque os pecadores estão aí, perdidos. Eles precisam de serem salvos, meus irmãos. E Deus nos escolheu para isso. Então concluímos que, com o mesmo poder que Deus salvou naqueles tempos Israel do Egito, poder irresistível, né? Toda hora o faraó dizia que libertava o povo e dizia, não deixo mais. E teve um momento que Deus disse a Moisés, você vai ver o que acontecerá com o faraó. E assim foi. O faraó ainda saiu, né, correndo com 600 carros, com todos exércitos, para matar o povo de Deus. E Deus emperrou, não foi a roda dos carros? Como é que pode?
Meus irmãos, é correto quando se diz nas Escrituras que Deus luta a favor daqueles que são deles, que o servem, que o amam. É verdadeiro. Da mesma maneira como Deus salvou o salmista da morte. O salmista não diz, né, no Salmo 116? Laço de morte, assim vai, mas Deus me salvou da morte. Deus salvará hoje, agora, aqueles que colocarem sua fé no Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro, debaixo do céu, nem acima do céu, nem abaixo da terra, nem abaixo das águas, em lugar nenhum, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Atos 4 e o verso 12. Então que nessa noite, Deus ajude a igreja a caminhar com essas, como vem mais melhorando, a caminhar com essas orientações. E aquele que não tem Jesus Cristo ainda, Deus prometeu antes dos tempos eternos, está cumprindo até o dia de hoje, e cumprirá, até o dia que Ele voltar e levar aqueles eleitos dEle, e com seus olhos abertos, com seu coração aberto, o receberam o seu Filho Jesus Cristo, como disse Tito, que amam a Jesus Cristo, o seu Filho, recebendo Ele como Salvador e Senhor, e recebendo a salvação de sua alma. É um privilégio, meus queridos, servir a Deus. Só para concluir, quando nós estávamos na caminhada inicial, com toda empolgação, né? Então os desafios são grandes. E não é só para os jovens, é também para os mais velhos. Mas Deus pode todas as coisas. Confie. Entregue sua vida a Ele e certamente você será bem-sucedido. A igreja de Deus abençoada, edificada, os pecadores se convertendo a Jesus Cristo e a igreja crescendo em número. Amém.